versículo 7. Êxodo capítulo 20, versículo de número 7. Êxodo capítulo 20, verso 7 nos diz assim: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Até aqui, queridos, a leitura da palavra do nosso Deus. Nós vamos orar ao Senhor mais uma vez, antes de passarmos ao estudo deste mandamento, certo? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, te louvamos e te bendizemos, Senhor, nesta manhã, por tu seres o nosso Deus, por tu seres o Deus da criação, o Deus da providência, o Deus da redenção, e ter nos escolhido, ó Pai, para redimir-nos dos nossos pecados e nos trazer para próximo do Senhor, para a tua família, para o teu povo, para a tua igreja. Nesta manhã aqui estamos, mais uma vez, reunidos, ó Deus, em teu nome, para glorificarmos a ti, para aprendermos de ti, para sermos instruídos pelo teu Santo Espírito. E o nosso pedido, Senhor, nesta manhã, é que o Senhor esteja conosco, que o teu Espírito, que é por excelência o divino preceptor, aquele que ensina, possa nos ensinar, possa tirar, Senhor, toda a venda dos nossos olhos, para que possamos contemplar com nitidez a tua palavra. Assim, Senhor, nós rogamos que o Senhor esteja nos capacitando, e capacitados por ti, possamos sair nesta manhã edificados pela tua palavra. Essa é a oração que a ti fazemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, hoje nós iniciamos o estudo no terceiro mandamento. Certamente, o terceiro mandamento é um dos mandamentos mais mal compreendidos dentre os 10. Porque a maioria das pessoas entende que este mandamento, ele se resume à proibição de um pecado cometido apenas pelo falar. Os nossos símbolos de fé nos ensinam que este mandamento, ele não se restringe a falarmos o nome de Deus em um determinado contexto ou outro. Este mandamento, ele possui outras implicações e aplicações para as nossas vidas. E isto é interessante, queridos, porque o grande desafio para nós, quando nos propomos a expor os 10 mandamentos, é justamente sintetizar todo o ensino profundo desses mandamentos, sem sermos superficiais. Porque, sem dúvida, meus queridos, há uma profundidade nestes mandamentos que nos falta tempo, falta-nos capacidade para expormos a grandeza deles. Inclusive, este mandamento que nós acabamos de ler, um mandamento tão curto, mas que possui tantas e tantas implicações e aplicações para as nossas vidas. Meu desejo, queridos, nesta manhã é que possamos, pelo menos, arranhar a superfície deste mandamento, aprendendo que não tomar o nome de Deus em vão
possui uma abrangência muito maior do que nós imaginamos. Nós vamos dividir o estudo neste mandamento em 2 estudos. Como os irmãos sabem, nós estamos seguindo os nossos símbolos de fé. Então, nesta manhã, nós estaremos expondo o mandamento, tomando por base as perguntas 111 e 112 do nosso Catecismo Maior. Se Deus assim nos permitir, na próxima semana, continuaremos o estudo nesse terceiro mandamento, estudando as perguntas 113 e 114, certo? Então eu queria começar chamando a atenção dos irmãos para a pergunta 111 do nosso catecismo, que diz assim: qual é o terceiro mandamento? Qual é o terceiro mandamento? A resposta é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Êxodo 20, verso 7. Veja, queridos, esse terceiro mandamento, ele nos ensina que o nome de Deus deve ser tratado com reverência. Logo, nós não podemos profanar o nome de Deus de qualquer forma. O nome de Deus precisa ser tratado com santa reverência e não pode ser de modo nenhum profanado. Bem, essa é a ideia principal do mandamento. Devemos usar o nome de Deus de maneira santa e não de forma leviana, de forma descuidada ou com más intenções. A cultura hebraica, ela é interessante no que diz respeito a essa questão de nomes. Na cultura hebraica, o nome está ligado à pessoa ou à identidade dela, o caráter dela, a história, às vezes até a função que aquela pessoa ocupa. Então, antes de nós abordarmos o nome de Deus, nós vamos observar alguns personagens bíblicos que nos mostram justamente essa característica da cultura judaica, do nome estar ligado, de alguma forma, à pessoa, certo? Expressando às vezes a identidade, a história, as características, às vezes a posição que aquela pessoa ocupa. Por exemplo, o nome Abraão. Abraão, antes ele tinha por nome Abrão, certo? Abrão significa o quê? Significa pai exaltado. Mas como Abrão poderia ser pai exaltado se ele não tinha filhos? Entretanto, quando Deus fez uma aliança com ele e com a sua descendência, ele disse que a descendência de Abraão seria muito numerosa. E naquela ocasião, ele então mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa o quê? Abraão significa pai de uma multidão. Outro exemplo, Jacó, que significa enganador. Ao lermos a história de Jacó, parece que nós enxergamos o nome dele se tornando história. Mas quando Deus faz uma aliança com ele, Deus muda o nome de Jacó para Israel, que significa o quê? Príncipe de Deus. Outro exemplo, Noemi. O nome Noemi significa agradável.
Mas depois que Noemi passou por uma grande dificuldade, uma grande tribulação lá na terra de Moabe, e ela então retorna para a sua cidade, Belém, ela então pede que ela seja chamada de Mara, que significa amarga, porque, segundo ela, grande amargura o Senhor lhe tinha dado. O nome Davi significa amado. E na história de Davi, nós vamos perceber que Deus de fato o amava. Um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, em um determinado momento, encontrou-se com um homem chamado Nabal. E o nome Nabal significa tolo. E este homem mostrava nas suas atitudes o quão tolo ele de fato era. Então, na cultura judaica, havia esta relação muito forte entre o nome da pessoa, ou sua personalidade, as suas características, a sua identidade, a sua história, como nós acabamos de mencionar aqui. Agora, pensando no nome de Deus, certo? Deus, em uma certa ocasião, apareceu a Moisés na sarça ardente. E ali Deus revelou o seu nome a Moisés. Abra comigo em Êxodo 3, do 13 ao 14. Êxodo 3, do 13 ao 14. Disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Veja, Deus havia dito a Moisés que usaria Moisés para retirar o povo de Israel do Egito. Porém, observe que Moisés, ele antecipa uma questão ao Senhor. Que questão é essa? Ele pergunta: Senhor, e quando eu chegar lá e disser o que tu me mandaste dizer para eles, se eles perguntarem o teu nome, o que é que eu devo responder? Veja, muito provavelmente Moisés levantou essa questão porque para os hebreus que estavam ali naquela geração, Moisés, ele era um egípcio. Ele tinha sido criado pela família de Faraó. Então, nesse sentido, não tinha como ele conhecer o Deus hebreu. E aí, eles poderiam perguntar: mas você conhece o nosso Deus? Você teve contato com Ele? Você sabe o nome dele? O Deus dos nossos pais? Então, Deus revela a Moisés esse nome, o seu nome: eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou. O nome eu sou, ele tem um significado muito, muito importante. Ele aponta para alguns atributos de Deus, como por exemplo, a autoexistência de Deus, a eternidade de Deus, a imutabilidade de Deus
e também a soberania de Deus. Então, esse nome, ele aponta para esses atributos do nosso Deus. Agora, se você observar o texto de Êxodo capítulo 3, ele prossegue e no verso 15, Deus vai revelar o seu nome a Moisés de uma forma abreviada. Veja só. Disse Deus ainda mais a Moisés, verso 15: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Eu chamo a atenção dos irmãos para essa palavra que está aqui escrita em letras maiúsculas, Senhor. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor. E aqui, meus queridos, todas as vezes que você encontrar a palavra Senhor com letras maiúsculas nas Escrituras, é o nome de Deus. E aqui você vai ver que todas as vezes que o tradutor traduz Senhor com letras maiúsculas, está as 4 consoantes do nome de Deus, que também são conhecidas como o tetragrama. Quais são as consoantes do nome de Deus? Y, H, W, H. Y, H, W, H. Foi com este nome que Deus se revelou não somente a Moisés, como também aos patriarcas, como nós podemos observar, por exemplo, em Gênesis 12, verso 7, quando diz assim: apareceu o Senhor, e aí você vai ver em letras maiúsculas, apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor e que lhe aparecera. Certo? Deus se revelou também a Isaque com este nome, capítulo 26, do 2 ao 3. Mas eu quero chamar a sua atenção para o que aconteceu com o patriarca Jacó, conforme nós podemos ver em Gênesis 28, 13. Deus se apresenta a Jacó dizendo assim: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. Veja, Deus fala o seu nome para Jacó. Eu sou o Senhor. Observe aqui, Deus se apresenta a Jacó mencionando o seu nome. E na tradução ficou: eu sou o Senhor. Lembra que todas as vezes que aparece esse nome em letras maiúsculas, é o tetragrama, aquelas 4 consoantes do hebraico. Tá. Mas aí, talvez paire na sua mente uma dúvida. Por que o nome de Deus, ele é composto somente por consoantes e não por consoantes e vogais, como é na nossa língua portuguesa? Porque, meus queridos, a língua hebraica em que o Antigo Testamento foi escrito é uma língua consonantal, ou seja, é uma língua composta por consoantes. Somente quando os judeus eles leem
as palavras, eles então sabiam exatamente onde ficava a vocalização, as vogais ali dentro daquela palavra. E como é que eles sabiam? Eles sabiam. Eles cresciam estudando a sua própria língua. Então, por mais que ali só houvesse letras consoantes, mas eles sabiam onde estavam as vogais. Um exemplo muito tosco, mas, por exemplo, hoje quando nós estamos conversando pelo WhatsApp, você coloca as vogais VC e automaticamente quem recebe a mensagem já sabe que é você, não é? Às vezes você coloca VDD, a pessoa que recebe a mensagem sabe que é verdade. Eles sabiam. E na hora de ler, eles já liam com os sons das vogais. Por quê? Porque é uma língua consonantal. Somente depois do século VI, é que um grupo de escribas estudiosos judeus criaram um sistema de vogais e acentos chamados sinais massoréticos. Mas veja, no século VI, e eles fizeram isso para poder pronunciar e transmitir o texto hebraico, não é? E preservá-lo. Entretanto, esse grupo, os massoretas, eles são chamados assim, massoretas, eles tiveram dificuldade de traduzir o nome de Deus. Por quê? Aquele tetragrama, sabe? Que nas nossas versões está Senhor com letras maiúsculas. Por que que eles tiveram dificuldade de colocar as vogais lá naquele nome? Porque os judeus, com medo de quebrar o terceiro mandamento, pararam de falar o nome de Deus. E quando eles iam se referir ao nome de Deus, eles usavam a palavra Adonai, por exemplo, que significa Senhor. Ou então eles usavam a expressão o nome. Sabe aquele nome que a gente não pode pronunciar? O nome. Era uma forma que eles tinham, segundo eles, de não quebrar o terceiro mandamento, não citar, eles tinham medo de citar o nome. Com o passar dos séculos, perdeu-se a pronúncia do nome de Deus. Aí o que foi que os massoretas fizeram? Eles pegaram as vogais do nome Adonai, que significa Senhor, e colocaram no tetragrama, naquelas 4 consoantes do nome de Deus. E daí veio o nome Iavé ou Ievová, de onde veio o nome Jeová. Só que aí é um detalhe importante, que fique claro, o J não existe no hebraico, não existe a letra J no hebraico. O J foi uma letra que foi criada, que surgiu na Europa no período da Idade Média, aí pelo século XVI, XVII. Então, nas línguas latinas, o Y ele foi mudado para J, por isso que hoje nós temos Jeová, certo? Mas no hebraico não existe o J, certo? Então, concluindo aqui o primeiro ponto, né, com base nesta pergunta 111 do nosso Catecismo Maior, né, na cultura hebraica, o nome revela, está muito ligado à pessoa, à identidade dela, características dela, como nós vimos aqui nos diversos exemplos dos personagens bíblicos, Abraão, Jacó, enfim. Então, o nome de Deus, ele tem também essa característica, ele revela quem Deus é. O nome de Deus revela
quem Deus é, seus atributos, seu caráter, certo? E ele se revelou a Moisés: eu sou o que sou, o Deus autoexistente, eterno, imutável, soberano. E vimos que ele revelou o seu nome de uma forma mais abreviada, com base naquelas 4 letras, no tetragrama, que, como nós sabemos, a pronúncia se perdeu. Mas, meus queridos, nas nossas Bíblias é traduzido em letras garrafais, Senhor. Certo? Então, aqui cabe uma questão importante. Tá. Se a quebra do 3º mandamento é apenas pronunciar o nome de Deus, esse nome que Deus revelou aos patriarcas, a Moisés, esse nome cuja pronúncia se perdeu no tempo, então nós estamos livres da quebra deste mandamento. O mandamento não é não pronunciar o nome de Deus em vão. Mas a questão é, será que a quebra do 3º mandamento diz respeito somente a esse erro? Se os judeus perderam a pronúncia do nome de Deus, eles nos pouparam de cometer esse pecado? Veja, de forma nenhuma. Como nós vamos perceber na pergunta de número 112 do Catecismo Maior. Veja só, acompanhe comigo. Vou ler aqui a pergunta de número 112. O que exige o 3º mandamento? Veja só, diz assim: no 3º mandamento, exige-se que o nome de Deus, os seus títulos, atributos, ordenanças, a palavra, os sacramentos, a oração, os juramentos, os votos, as sortes, suas obras e tudo quanto, por meio do que Deus se faz conhecido, sejam santa e reverentemente usados em nossos pensamentos, meditações, palavras e escritos, por uma afirmação santa de fé e um comportamento conveniente para a glória de Deus e para o nosso próprio bem e o de nosso próximo. Muita coisa, não é? Mas nós vamos entender aqui de forma detalhada essa resposta do Catecismo Maior. A primeira coisa que você vai perceber quando você já olha para essa resposta é que ela vai expandir essa ideia de reverência ao nome de Deus. Ela vai dizer que a nossa reverência deve ser por todas aquelas manifestações pelas quais Deus se dá a conhecer. Por isso que a resposta ela vai dizer assim: no 3º mandamento exige-se que o nome de Deus, seus títulos, atributos, ordenanças, a palavra, os sacramentos, as orações, os juramentos, os votos, as sortes, suas obras e tudo quanto, veja aí, por meio do que Deus se faz conhecido, sejam santa e reverentemente usados. Então, meus queridos, veja como o nosso Catecismo Maior, ele vai expandir o nosso entendimento a respeito de como se deve observar o 3º mandamento. Ele diz claramente aqui: todas as formas como Deus se revela devem ser tratados com santa reverência. Todas as formas pelas quais Deus se dá a conhecer deve ser tratada com santa reverência.
E como é que Deus se dá a conhecer? Como é que Deus se faz conhecido? Veja, Ele se faz conhecido pelos seus nomes, tais como Eu Sou, Jeová. Ele se faz conhecido pelos seus títulos. A Bíblia diz que Ele é o Senhor dos Exércitos, que Ele é o Senhor dos Senhores, que Ele é o Santo de Israel, que Ele é o Rei dos Reis. E por outros atributos do Senhor, os títulos vão apontar para isso. Também pelas suas ordenanças, Deus se faz conhecido pelas suas ordenanças, pela sua palavra, pelo ouvir a palavra, por ler a palavra, pelas orações e ações de graças, pelo louvor. Deus se faz conhecido também pelos seus louvores. Deus se faz conhecido pelos sacramentos, o batismo, a ceia. Deus se faz conhecido por suas obras, tanto da criação quanto da providência. Então, todas essas formas pelas quais Deus se faz conhecer devem ser tratadas por nós com santa reverência. Profanar essas coisas significa quebra do terceiro mandamento. Percebe como o Catecismo Maior ele vai de fato aqui trazer uma abrangência maior ao nosso entendimento deste mandamento? E como é que deve ser exercida a reverência? O Catecismo Maior explica: esses meios pelos quais Deus se revela devem ser santa e reverentemente usados em nossos pensamentos, meditações, palavras, escritos. Ou seja, nossa responsabilidade é mostrar uma atitude reverente para com os meios pelos quais Deus se faz conhecido, tanto em palavras, quanto em pensamentos, quanto em nossas práticas. Ou seja, eu devo tratar com reverência os nomes de Deus. Eu devo tratar com reverência santa os títulos de Deus. Eu devo tratar com reverência os sacramentos. Eu devo tratar com reverência a palavra de Deus, o ouvir a palavra, o meditar na palavra. Eu devo tratar com reverência as orações, os louvores. Eu devo meditar e refletir de forma santa nas obras da criação, nas obras da providência, glorificando a Deus pela sua misericórdia. Como, por exemplo, nos faz o salmista no Salmo 138, verso 2. Ele diz assim: prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua fidelidade, porque exaltaste a tua palavra acima de tudo o teu nome, melhor dizendo. Então veja, o salmista aqui ele faz justamente isso. Ele está louvando o nome do Senhor pela misericórdia, pela fidelidade, pelas obras de Deus. No Salmo 29, verso 2, também nós vamos encontrar o salmista dizendo assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ou seja, Deus ele é digno de exaltação do seu nome. Nós devemos louvar
a Deus, como diz aqui, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Então, queridos, essa atitude, ela é uma atitude de santa reverência, seja em palavras, pensamentos, ações. Por isso que o catecismo afirma na sequência, não é isso, veja só, ele diz que nós devemos tratar esses meios pelos quais Deus se torna conhecido com santa reverência, devem ser usados por nós em nossos pensamentos, meditações, palavras e escritos, por uma afirmação de fé e um comportamento conveniente. Ou seja, meus queridos, a nossa atitude de reverência para com as maneiras pelas quais Deus se revela deve ser uma profissão de fé e um viver digno. Uma profissão de fé e um viver digno. Ou seja, a verdadeira reverência ao nome de Deus exige exatamente isso. Que eu de fato creia nele e nas maneiras como ele se revela, e que também, meus queridos, a nossa caminhada seja de fato consistente com a minha profissão de fé, uma caminhada piedosa, uma vida piedosa, uma vida de quem realmente honra o nome do Senhor Deus, uma vida de quem realmente santifica o nome de Deus. Nós não oramos isso? Santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu. Então esse pedido é para que o nome de Deus seja santificado a partir da minha vida, aqui na terra, como ele é santificado no céu. Percebe como o mandamento ele vai muito além. A palavra de Deus ensina em Miqueias 4:5, porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. Ou seja, aqui é uma palavra ao povo de Deus. Os povos deste mundo, eles andam de acordo com os seus deuses, mas nós andamos em o nome do Senhor. Andamos de conformidade com a lei do Senhor, honrando o nome do Senhor. Em Colossenses 3, verso 17, o apóstolo Paulo diz assim: e tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo que eu devo fazer em nome do Senhor Jesus Cristo, pensando na honra, na glória, no louvor do nome de Deus, do Senhor Jesus, do Espírito Santo. Então, isso é muito importante, meus queridos. E aqui a nossa resposta do Catecismo Maior, ela vai justamente mostrar essa finalidade de agirmos assim. Qual é o objetivo de honrarmos o nome de Deus dessa maneira? Veja que o Catecismo afirma que pelos meios nós devemos honrar de forma reverente e santa os meios pelos quais Deus se torna conhecido em pensamentos, meditações, palavras, escritos, por uma afirmação de santa fé e um comportamento conveniente para a glória de Deus e para o nosso próprio bem e o bem do próximo. Ou seja, qual é o principal motivo, o motivo primário, mais elevado, pelo qual eu devo honrar o nome de Deus desta forma?
a glória do Senhor. É aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10, verso 30. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Subordinado a isso, devemos honrar o nome de Deus para o nosso próprio bem e o bem dos outros. Assim, meus queridos, amar a Deus, a nós mesmos e ao próximo, tudo isso requer que o nome de Deus seja honrado, tratado com santa reverência em nossas vidas. E aqui eu gostaria de concluir o nosso estudo desta manhã, trazendo essas verdades para a nossa vida prática, tornando ainda mais aplicativa essas verdades para as nossas vidas. Primeira coisa que eu gostaria de destacar nesta manhã como aplicação para as nossas vidas: podemos invocar o nome do Senhor de forma santa e reverente. Eu e você, nós podemos invocar o nome do Senhor de forma santa e reverente. O desejo de Deus não é que não falássemos o nome dele, mas que nós não usássemos o nome dele de forma leviana, de forma maldosa. Mas veja, nós somos chamados a invocar o nome de Deus de forma correta. Podemos invocar o nome do Senhor. Maravilhas acontecem quando o nome de Deus é devidamente invocado. Se você olhar nas Escrituras, você vai ver o registro da história, as ações de libertação de Deus, as ações de milagres de Deus, as ações de curas de Deus, quando o nome de Deus é invocado, corretamente invocado. E quando Deus resolve responder às nossas orações de acordo com a sua vontade, atendendo essas orações. Então, podemos invocar o nome de Deus. Podemos invocar o nome de Deus, por exemplo, quando nós fazemos juramentos. Quando lá em Mateus, Jesus aparentemente afirma, não é, que a gente não deve jurar, ele não está dizendo que nós não devemos fazer juramentos em nome de Deus. O que ele está condenando ali é uma atitude hipócrita dos judeus para não jurar em nome do Senhor, coisa que eles sabiam que não iam cumprir, eles juravam em nome do templo do Senhor. E Jesus condena esse tipo de juramento falso. Mas o mandamento aqui diz que nós podemos sim invocar a Deus como nossa testemunha. É isso que nós fazemos quando nós fazemos os nossos votos, a nossa profissão de fé, quando nós fazemos os nossos votos matrimoniais, quando nós recebemos a ordenação para um ofício, fazemos juramentos em nome do Senhor. Sobretudo, queridos, esse nome ele pode ser invocado por nós na angústia, quando nós chamamos e clamamos ao nosso Deus por socorro, por salvação. Nós temos um Deus que ele é próximo, nós temos um Deus que, como nós vimos, ele é soberano, eterno, absoluto, imutável, mas também ele é um Deus que se deu a conhecer a nós pelo seu nome.
Ele é um Deus que ouve a nossa oração, o nosso clamor e que vem ao nosso socorro, vem ao nosso auxílio. Então nós temos liberdade para chamar a Deus para nos livrar, para nos salvar, para nos socorrer. Então, meus queridos, que possamos entender isso. Segundo, a reverência a Deus deve permear todas as dimensões da nossa vida. Veja, o terceiro mandamento nos ensina que honrar o nome de Deus não se limita a apenas proferirmos palavras, mas tudo quanto nós pensamos, falamos, fazemos. Então, cada decisão, cada atitude, cada obra que nós praticamos deve ser visando a honra do nome de Deus. Não há áreas na nossa vida que sejam neutras. Não há áreas na nossa vida em que sejam neutras. A honra do nome do Senhor permeia todas as áreas da nossa vida. Terceiro, honrar o nome de Deus é um chamado à coerência entre a fé e a prática. A reverência ao nome de Deus exige, como nós vimos aqui sendo ensinado pelo Catecismo Maior, uma profissão de fé autêntica e uma vida condizente com essa fé. Então, não podemos apenas dizer que confiamos em Deus, mas as nossas ações denunciarem o contrário, que nós não confiamos, que nós não honramos a Ele. Então a fé verdadeira se traduz em uma obediência prática, de modo que honrar o nome de Deus é um chamado à coerência entre fé e prática. Em quarto lugar, a glória de Deus deve ser o nosso objetivo principal. Veja, toda reverência ao nome de Deus tem essa finalidade principal, maior, mais elevada, a glória do nome do Senhor. Nossas palavras, nossos pensamentos, nossos atos devem apontar para a grandeza de Deus, para a honra do nome de Deus, não para a nossa autopromoção, não para a honra e a glória do nosso nome, mas deve ser uma atitude visando a glorificação do nosso Deus. Quinto, o bem próprio e o bem do próximo estão ligados a essa reverência ao nome de Deus. Veja, isso é interessante. Profanar, tratar o nome de Deus levianamente, prejudica não apenas a nós, prejudica também o testemunho que nós damos aos outros. Ao honrar o nome de Deus, nós estamos promovendo integridade, santidade, seja no nosso lar, seja na nossa igreja, seja no meio onde nós estamos inseridos. Quando nós honramos o nome de Deus, nós estamos influenciando pessoas. Mas quando nós desonramos o nome de Deus, nós damos mau testemunho. O que foi que o profeta Natan disse a Davi, não é? Quando ele caiu: por tua causa, o nome de Deus foi blasfemado entre os gentios. Então, meus queridos, precisamos compreender isso.
Sexto, cuidado com a palavra e com os sacramentos revela também essa nossa atitude de reverência para com o nome de Deus. Então o mandamento nos lembra que tudo que é instrumento pelo qual Deus se torna conhecido, palavra, oração, sacramento, deve ser tratados por nós com santa reverência. É por isso, queridos, que nós não podemos tratar ou ouvir a palavra de forma descuidada. É por isso que nós não podemos tratar as nossas orações de forma descuidada. É por isso que nós não podemos tratar os sacramentos de forma descuidada. É por isso que você não pode vir por culto de forma descuidada, com a sua cabeça longe, pensando no que é que você vai comer depois do culto. Porque de fato, meus queridos, esse é um momento santo. O nome de Deus está sendo exaltado aqui. Você está aqui para isso. Sétimo, a reverência ao nome de Deus molda a nossa adoração, nosso relacionamento com Ele. Então, quando nós tratamos o nome de Deus com santidade, as nossas orações, o nosso louvor vai ser profundamente impactado. Nós não vamos orar de qualquer forma, nós não vamos louvar de qualquer forma. Nós vamos, meus queridos, entender que nós estamos diante de um Deus santo, reconhecendo que o Senhor não é uma abstração da nossa mente, mas Ele é o Deus vivo, é um Deus santo que revelou a nós o seu nome, que disse que queria que nós o honrássemos, honrando o seu nome. Então, queridos, hoje nós ficamos por aqui. Semana que vem nós vamos tratar das perguntas seguintes, que abordam quais são os pecados proibidos no terceiro mandamento e quais são as razões anexas que Deus nos dá para observarmos este mandamento. Então, que Deus nos abençoe. Amém. Amém.